Meu nome é Kelviane, sou aluna do curso de mestrado profissional em Educação Física, campus IFCE, Caucaia, e essa atividade faz parte do encerramento da disciplina de Problemáticas da Educação Física. A proposta seria produzir um mapa mental, pontuando algumas das questões, das problemáticas vistas durante a disciplina. Para iniciar, vamos começar aqui falando de uma das problemáticas bem presentes na área da educação física, relacionado à questão das práticas docentes em relação ao ato de lecionar. Sobre isso, a gente começa aqui falando sobre o ensino da educação física, que ele não se encontrava mais, né? Se encontrava entre o não mais e o ainda não. Então, justamente naquele contexto em que vinha uma realidade do ensino da educação física com muito foco no esporte, que é o que a gente chama de esportivização, então, justamente na década de 80, começa a surgir essa discussão sobre o que estava sendo ensinado, se estava certo ou não. E dentro dessa discussão do que estava sendo certo ou não, os profissionais de educação física, eles ficaram entre que os estudiosos citam nesse lugar do não mais ensinar só o esporte e o ainda não, né? Nem mais poderia ensinar só o esporte e também não poderia mais ensinar um outro, e não sabia ainda o que ensinar. Então, não poderia ensinar o que sempre aprendeu e sempre fazia, e não sabia o que agora iria ensinar. Então, nesse contexto do não lugar, surgem três tipos de práticas docentes, que é o que a gente chama do rola-bola, a inovação pedagógica e as práticas tradicionais. As práticas tradicionais é o ensino do esporte, centrado no esporte de alto rendimento, ou no desenvolvimento da aptidão física. O outro seria a inovação pedagógica, né, que foram divididas em 4 categorias, que estavam relacionadas ao processo de transformação da área, as condições objetivas de trabalho, cultura escolar e sua relação com as disciplinas, e as posições sociais do professor atualizado no contexto de trabalho. E o terceiro seria o rola-bola, relacionado à questão da desmotivação, né, que o professor ele se encontrava, e também a formação inadequada, que no caso ele estava muito limitado a ensinar somente conteúdos relacionados ao esporte, do tipo apenas deixar ali a bola, né, livre para que os alunos pudessem jogar da maneira que quisessem, e não tinha uma formação ainda inadequada para sair daquela situação. Em relação à inovação pedagógica, iniciou-se esse processo de transformação, que no caso eu fiz até aqui o link, que mais na frente nós vamos ver, que está relacionado entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Nós vamos mais lá na frente falar sobre esses dois pontos, em que o professor de educação física, ele se encontra numa situação de pensar agora não somente ensinar a prática, ensinar o gesto técnico, mas ir para além disso. Além do gesto técnico, além dos movimentos técnicos, trazer outros conteúdos, né, sociais, culturais, os outros próprios conteúdos da cultura corporal, que tem as lutas, tem as danças, tem os jogos e as brincadeiras indígenas, africanas e tantos outros conteúdos. E também, quando fala aqui sobre o ensinar sobre o fazer, esse ensinar sobre o fazer está relacionado a trazer outras temáticas, né? Por exemplo, a questão da violência contra a mulher, outras temáticas sociais e culturais, a questão do preconceito e tantos outros, preconceito racial e tantos outros. Então, começa a ver esse processo de transformação, pensar para além ali do gesto técnico. Uma outra categoria dentro da inovação pedagógica são as condições objetivas de trabalho. O professor, ele começa a pensar, né, a situação em que ele se encontra, de não ter estrutura física adequada, materiais adequados, ter melhores, pensar que esse professor, ele precisa de um planejamento, de horas de planejamento, para que ele possa pensar essa aula de uma forma mais criteriosa. Essa cultura e tantos outros pontos. Essa cultura escolar e sua relação com as disciplinas fala sobre essa cultura que se tem e que se pensa dentro da escola, em que a educação física ela não tem conteúdo para ser trabalhada, em que ela se limita apenas à produção de gestos técnicos. E aí acaba orientando o professor ali da escola a meio que um faz tudo, né? Então, meio que se precisa tirar algum aluno de sala, tira da aula da educação física. Se vai entrar ali nas datas comemorativas, Dia das Mães, festas juninas, procura se pensar em chamar esse professor de educação física para estar à frente desses eventos. Então, essa cultura
de como se a educação física não fosse uma disciplina curricular obrigatória, né? E essa cultura de que ela não tem conteúdos para serem trabalhados e acaba aí direcionando o professor para outros segmentos. Disposições sociais do professor atualizado no contexto de trabalho. É esse professor que ele tem pensar que esse professor ele teve uma vivência enquanto estágio, enquanto graduação, as relações que ele teve, que professores foram mestres dele, que estimularam a pensar para fora da caixa, para além da caixa, as vivências que ele teve em outros espaços de trabalho, que fizeram ele pensar de uma maneira diferente, inovar em suas aulas, trazer novos conteúdos, propor novos projetos, propor projetos em que envolva outras disciplinas também da escola. Então, nesses quesitos, a gente pensa aí na questão da inovação pedagógica. Eu poderia aqui até pensar em trazer aqui na parte da cultura escolar e sua relação com a disciplina, a relação lá, como eu falei, que a disciplina é uma disciplina curricular obrigatória que tem sim seus conteúdos para serem trabalhados. Quando a gente vem aqui, continuando aquele outro link que eu comecei a falar sobre o ensinar a fazer, o ensinar sobre o fazer, que é uma complexa relação sobre o próprio ensinar da educação física, faz com que os professores comecem a pensar de uma maneira inovadora, comecem a pensar e sair daquela situação, daquele contexto em que os professores trabalhavam apenas a esportivização, trabalhavam apenas o conteúdo, regras, torneios esportivos, a competição em si, os fundamentos técnicos e táticos. É importante, sim, o ensinar a fazer, mas também é importante que o professor comece a pensar no ensinar sobre o fazer, o ensinar para além disso, o ensinar outros conteúdos também existentes na área da cultura corporal. Uma outra problemática está relacionada às dispensas da educação física. Sobre esse assunto, eu fiz aqui 2 eixos, né, a dispensa da educação física. Ela, no contexto legal, em que as leis amparam essa dispensa, e a sensibilidade de dispensa que acontece pelo professor no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, essa sensibilidade são situações diárias que levam o professor a liberar o aluno das práticas, das atividades práticas. Então, assim, tem um aluno que sempre participa, está sempre envolvido, mas naquele dia ele está mal, aconteceu algo na casa dele, ou com o namorado, ou com a namorada. Um outro fator, ou está com cólica. São muitas as situações que acontecem. Ou no final de semana, sei lá, a aula começou na segunda-feira, no final de semana ele foi jogar e machucou o tornozelo ou o joelho, não está se sentindo bem. Então, são situações ali do cotidiano que você sabe ali o histórico de envolvimento e de participação daquele aluno na sua disciplina, e você aí usa da sua sensibilidade docente para estar liberando aquele aluno de estar participando daquela atividade prática. Mas, lógico, ele continua ali no ambiente, observando a aula e participando de outras formas. Legalmente, existe aí a Lei 10.793/03, que é uma lei que tem aí um problema de interpretação. Por quê? Porque da mesma forma que tem lá na lei, que é facultativa a participação do aluno na aula de educação física, acaba ocorrendo uma interrogação. Ele é facultativo da aula, a lei libera ele da aula de educação física ou da prática da educação física. Então, acaba que o texto dessa lei, ele fica cabível de uma dupla interpretação, o que ocasiona problemas para o professor, para a gestão da escola, mas que, ao mesmo tempo, também, só o fato da lei ter essa dupla interpretação também indica um retrocesso, porque acaba que se pensa que a educação física é uma disciplina eminentemente prática, é somente prática e que causa cansaço. Como se ela não tivesse outros conteúdos, conceitos, não produzisse reflexão, não tivesse temas em que pudessem ser lidos, trabalhados, dialogados na turma. É que ela fosse somente eminentemente prática. Mas essa lei existe, ela está em vigor, é a lei que está em vigor, e ela dá facultatividade para aquela pessoa que presta serviço militar, que tenha filhos, que tem alguma doença infecto-contagiosa, maior de 30 anos, e que cumpra jornada igual ou superior a 6 horas. Também esses pontos, eles são cabíveis de discussão, porque quando ela fala que a lei deixa facultativa a pessoa que tenha filhos, é como se a aula de educação física fosse ali trazer um cansaço maior para essa mãe, né? Ou então que essa mãe não tem a capacidade de participar ali das aulas práticas por ser mulher e a lei dá
um direcionamento para que essa mãe possa dar maior atenção para o seu filho, como se as aulas de educação física não fossem trazer ali um conhecimento para ela, até mesmo como mãe que possa passar para o seu filho, ter essa vivência prática, as experiências, a discussão de temas importantes sobre a cultura corporal, sobre saúde e tantos outros. Ao mesmo tempo que tem esses temas, esses pontos facultativos que liberam essas pessoas, tem o problema aí da educação física noturna, a educação física no turno da noite, em que muitas vezes nas escolas acabam nem mais existindo, como se essa facultatividade acontecesse com todos os alunos que estudam à noite. E às vezes você tem aluno que estuda à noite, que ele não trabalha 6 horas por dia, às vezes tem aluno até que não trabalha, ele prefere estudar à noite, ele acha melhor estudar à noite. Tem alunos da noite que não têm filhos, que não são maiores de 30 anos. Então, assim, essa facultatividade não se enquadra em todos os alunos da noite. Então, isso não é motivo para que não exista ou que esteja aí diminuindo, reduzindo, ou tirando a importância aí da educação física e tirando aí a oportunidade desses alunos que estão à noite também ter acesso aos conhecimentos que podem ser repassados através das aulas de educação física. Um outro problema muito presente são relacionados às questões de gênero, que são muitas, mas que no caso eu trouxe aqui duas. Uma está relacionada ao machismo, né, que gera uma cultura esportiva masculinizada, afastando as meninas das práticas, isso é fato. E a outra gera em relação à composição e organização dessas aulas. E cada vez mais se observa que ali na educação infantil, nos anos iniciais, as aulas elas são mistas, mas quando acabam indo ali para as aulas nos anos finais, ensino médio, existe aí uma tendência de separar os homens das mulheres, os meninos das meninas, como se fosse uma forma melhor ali de trabalhar o conteúdo, de minimizar questões relacionadas, porque às vezes é um menino que chuta a bola muito forte, ou tem um movimento que acaba machucando a menina, mas isso são pontos não para que haja essa divisão, porque se nós vivemos numa sociedade diversa, esses alunos eles devem ser preparados cada vez mais para viver nessa sociedade. Então, a melhor opção acaba sendo a mista, sim, para que ali, desde o ambiente da escola, na educação básica, ele comece a ter essas vivências de estar ali jogando, de estar convivendo, de estar ali participando de discussões, reflexões que vão para além apenas do físico, né? Mas da participação da mulher na sociedade, dos direitos igualitários, num contexto de equidade. Então, assim, é importante que o professor ele tenha esse cuidado, ele tenha essa percepção e crie propostas de intervenções pedagógicas docentes que busquem ampliar a participação feminina, ou seja, adaptando regras, né, regras em que esses meninos também participem, os meninos e as meninas participem da elaboração dessas regras para que haja uma maior inclusão nas aulas, realize torneios, festivais esportivos mistos, crie um quadro de incentivo em que as meninas possam contar seus avanços, os professores fazerem elogios, trabalhar a questão do apadrinhamento, em que o menino vai ser padrinho de uma menina para ajudá-la nesse processo, realizar fóruns de discussões nos ambientes da aula, sobre a participação das mulheres em práticas corporais, né, sobre a evidência, por exemplo, temas, a evidência das mulheres atletas em esportes olímpicos. Por que essas evidências, a mídia dá evidências diferentes, evidencia mais o atleta masculino do que o feminino, a questão salarial, né, de atletas que têm a mesma posição, jogam a mesma modalidade esportiva, mas ganham salários menores do que os homens. Trazer isso para as questões do contexto da sociedade em que os próprios alunos estão inseridos, né? Porque, por exemplo, eu leciono no ensino médio, então traz essa discussão, e muitos meus alunos já trabalham, e aí traz essa discussão para eles. Nos ambientes que vocês trabalham, tem meninas, tem mulheres trabalhando, elas recebem os mesmos salários, elas recebem o mesmo tratamento, elas têm as mesmas condições de ascensão. E não esquecer da família, né? Não esquecer da família, porque é necessário que a família ela crie vivências esportivas, de práticas de participação esportiva dessas meninas desde ali a educação infantil, em atividades extracurriculares, para que elas já possam aí estar desenvolvendo habilidades motoras já desde a infância, porque percebe-se muitas vezes que quando essa menina ela chega no ensino médio, chega nos anos finais, ela tem vergonha de jogar, ou ela diz que não sabe jogar. E aí isso é o acúmulo não só de uma vivência a qual lhe foi roubada ali durante anos na educação básica, mas também de vivências que não aconteceram
ou aconteceram em uma menor proporção em atividades fora também do ambiente da escola, né? Que muitas vezes essa menina, enquanto os meninos podem jogar bola na rua, podem brincar com os amigos, ganham uma bola de presente, as meninas, elas ficam limitadas a ganhar bonecas, panelinhas, tem ali um maior cuidado para que elas não saiam de dentro de casa para jogar, porque podem se machucar. Então, toda essa vivência ou essa falta de vivência corporal vai resultar em algo mais lá na frente, em que muitas vezes esse aluno não se sente confortável de participar de atividades práticas no ambiente da escola. E aí, sobre essa temática, eu fiz esse link aqui, ó, que mais lá na frente nós vamos ver, né, com os valores, saber e experiência do aluno, né? É preciso que haja uma relação dialógica entre as famílias, gestão, alunos e professores, né, com os pais, para que haja essa intervenção para fora do ambiente da escola, para além do ambiente da escola. Isso a gente pode pontuar como um ponto de contribuição do legado freiriano, em que considera importante os valores, saberes e experiências dos alunos para que aconteça o aprendizado do discente. Um outro ponto de problemática que a gente pode pontuar, é o ensino dos esportes, que já foi mencionado anteriormente, mas aqui tem um ponto só para ele. O ensino dos esportes é notório, primeiro, que ele não é um vilão, é notório que ele traz, sim, contribuições para a formação dos estudantes. Alguns problemas, claro, ainda persistem. Alguns outros equívocos já foram corrigidos, outros amenizados, alguns erros e acertos que se tornaram aprendizados, mas, assim, alguns problemas que ainda persistem, como, por exemplo, por que ensinar esporte? Quais são os critérios para selecionar os esportes? Quais os temas que devem ser trabalhados quando se trabalha o esporte? Como trabalhar pedagogicamente esse conteúdo? Quais os conceitos que pertencem ao esporte? Então, todas essas questões nos trazem reflexões que são importantes de serem pontuadas e de serem levadas em consideração quando estamos pensando ou executando ou sistematizando ali nossa grade curricular enquanto professores de uma determinada série ou ano. E ter clareza desses problemas ajuda a construir, sim, práticas mais sólidas e eficazes. E eu até trouxe aqui, ó, quando a gente tem consciência desses problemas, a gente consegue o quê? Elaborar intervenções pedagógicas mais eficazes e que vão trazer ali transformações nas nossas aulas. Quando a gente pensa aí no ensino dos esportes, também é importante, e aí eu faço esse link mais lá na frente, quando a gente vai começar aqui a falar sobre uma outra problemática que a gente enfrenta, que é uma situação assim, bastante limite na nossa atuação enquanto professor, e que é necessário o esforço coletivo da família e da escola para que esse problema seja amenizado ou resolvido, está relacionado em relação à indisciplina dos alunos e o afastamento deles. Então, assim, sobre a indisciplina, eu trouxe aqui algumas causas. O bullying, aulas desinteressantes, aqui os conteúdos são constantemente repetidos. Então, assim, e aí a gente faz um link aqui novamente do que eu falei aqui anteriormente. Quando a gente trabalha os esportes, pensar sobre todos esses problemas também vão nos ajudar a não ter aulas tão desinteressantes. Por exemplo, quando a gente está elaborando ali a nossa grade curricular, se você coloca ali que você vai trabalhar, por exemplo, o vôlei, e acaba que esse aluno, todos os anos ali, nos anos finais ou no ensino médio, ele sempre vê o vôlei, isso desestimula. Eu já sei o que o professor vai dar, eu já sei como é que vai ser, como é que vai ser lecionado. Mas quando você traz outras propostas de esporte dentre as várias conhecidas, quando você leva outros conteúdos da cultura corporal, dos jogos, das brincadeiras, das danças, das lutas, das ginásticas, quando você apresenta a ele outros conteúdos, até mesmo também relacionados, por exemplo, à saúde, ao cuidado, relacionados à questão do sedentarismo, à importância do exercício físico, seus benefícios. Quando você traz ali outros conteúdos, essas aulas, elas passam a ser aulas mais interessantes. Outra causa da disciplina está relacionado à relação ali da comunidade, da cultura, né, local em que o aluno está inserido. Também outras questões individuais,
né, não somente, e que já foram faladas aqui, não somente em relação a bullying, mas, por exemplo, individuais de como esse aluno ele está convivendo ali no ambiente da escola, então ele teve uma, sei lá, um dia mal, teve uma intriga com um determinado aluno sobre uma questão em que ele tinha razão, mas acabou que gerou-se ali um conflito. Então, tem ali questões também individuais, que são muitas. Problemas de ordem familiar também, que acabam respingando e chegando até a escola, né? Esse aluno que não tem limites em casa, esse aluno que não tem um acompanhamento melhor da família, esse aluno que não tem regras em casa e acaba que não quer também participar ou seguir ou conviver com regras no ambiente da escola. Um outro ponto seria a questão relacionada ao afastamento do aluno. Também são várias as causas para esse afastamento, que já foi falado anteriormente. Por exemplo, o amparo legal para solicitar as dispensas, aí eu fiz aquele link mais lá na frente, está relacionado à lei que dá facultatividade para alguns alunos. A gente pode ver bem aqui, ó, questão da lei. Também tem outras causas desse afastamento: timidez, uso indevido do celular. Então, o aluno leva o celular e fica ali envolvido no celular em momentos e situações em que não é para estar, conversando no WhatsApp, ou vendo, observando coisas ali, fazendo pesquisas, ou joguinhos eletrônicos, em que não deveria estar fazendo naquele momento. As aulas de educação física no contraturno também é uma outra causa de afastamento. Por exemplo, o aluno estuda de manhã e a aula de educação física dele é à tarde. Então, esse é um outro problema. Repetição de conteúdos, que já foi falado, que acaba desmotivando e trazendo também, ocasionando, criando, elaborando aulas desinteressantes. A baixa autoestima, por ter menos habilidades técnicas. Isso acontece muito com as meninas, é uma causa de afastamento, por questões já mencionadas lá na problemática das questões de gênero, em que essa aluna, devido a várias questões, né, que aconteceram ali na educação básica, ao longo da educação básica, no ambiente da família, que ela não teve tantas vivências corporais como deveria ter tido, e acaba não desenvolvendo essas habilidades, por exemplo, quando ela chega ali no ensino médio. E aí ela fica com vergonha, tem timidez, se sente às vezes até humilhada e não quer participar das atividades práticas. Então, esses são alguns pontos. Na verdade, existem mais problemáticas que envolvem a questão do ensino da educação física, porque é um ensino muito complexo, porque envolve não apenas o pensar do professor na organização e sistematização dos conteúdos, mas também os materiais, também a estrutura, a questão da cultura local onde a escola está inserida, a cultura, se um professor ele chega com uma proposta de inovação pedagógica, então, e havia um professor antes dele, então como é que esse professor se comportava e criou uma cultura ali de lecionar aulas de educação física que acaba sendo difícil para esse professor, quando ele chega, a tentar uma nova cultura, uma nova forma de lecionar a educação física, com aulas germinadas entre a teoria e entre a prática, em que envolvam ali outras disciplinas também, de uma maneira transdisciplinar, com projetos, que permita a inclusão não somente das meninas, mas das crianças com deficiência, dos alunos que têm uma menor habilidade motora, e que eles possam se sentir todos incluídos nas aulas de educação física. E eu finalizo aqui algumas das problemáticas que foram tratadas durante essas 7 semanas na disciplina de problemática da educação física, do mestrado profissional em educação física.